sabe o que eu queria falar com vocês hoje? Eu separei essa aula que eu coloquei lá na plataforma. Vocês vão ver que aqui está bem resumido, porque a intenção hoje é mostrar como que esse conteúdo é cobrado pela banca Consulplan, tá? Por que está resumido? Primeiro, porque, né, qual o objetivo do preparatório? Né? Qual a diferença de você estudar sozinha e você fazer um curso preparatório? É que se espera do curso preparatório é que você receba conteúdos mais assertivos diante daquilo que é cobrado pela banca. A gente sabe que tem livros e mais livros falando de Piaget, de Vygotsky, né, de Vallon, né, a influência deles, né, para a psicologia, para a pedagogia, tem muitos livros. Tem tratados, na verdade, mas isso não interessa para quem está se preparando para concurso. Tem que ser objetivo de forma que vá no ponto do que é cobrado. Né? Então, foi isso que eu busquei fazer durante esse período, né, aí de preparação, para que vocês pudessem ter esse conteúdo mais direcionado. Tem uma parte do edital que fala, né, claramente, eles solicitam as contribuições de Piaget, Vygotsky, Vallon, e eles são específicos, mesmo no conteúdo de serviço social. Eles vão cobrar como esses autores influenciaram a psicologia e a pedagogia. Mas quem já trabalhou na educação sabe que essas teorias, né, elas influenciam muito os professores, né, quando eles estão formando lá o projeto pedagógico deles, né, eles terminam né, dialogando. E uma coisa que às vezes a gente. Aí eu já vou falar do aspecto da prática, porque muitas vezes, às vezes a gente quer ter um enfrentamento da questão social na escola, mas assim, isso no meu curso Assistente Social na Educação eu falo sobre isso, porque se é uma teoria que norteia os conteúdos pedagógicos, né, o aprendizado, né? A gente já falou aqui sobre o projeto político pedagógico, né? Como que ele norteia todos os profissionais na escola. Se ele é referenciado por uma teoria que não valoriza a interação, não valoriza os aspectos sociais, isso torna, né, um complicador para o trabalho do assistente social, porque entende a criança, o adolescente, como um sujeito que não é visto dentro do seu lugar. E muitas vezes a gente quer ter um enfrentamento que surge da sala de aula, né, do professor sinalizando dificuldades de relacionamento, de aprendizagem, mas muitas vezes, por não saber, o assistente social não se atém que essas teorias é um complicador, né? E, obviamente, elas estão na área da educação e da psicologia escolar há anos, né? Por quê? Nós, do serviço social, nós temos uma leitura, né, do projeto ético-político que consegue perceber como que as questões, as questões, né, do cotidiano, o socioeconômico e o político, ele influencia, né, naquilo que é essa visão cotidiana. Então, a gente tem uma outra leitura, mas muitas teorias, muitas vezes, elas são, e pasmem, até pautada no positivismo, né? Então, isso realmente cria dificuldades para o trabalho. Espera aí que eu passei aqui da aula, fui para outra. Eita ferro, aqui. Oi. Espera aí que eu mexi aqui e agora não quer ficar. Vai ficar, meu filho, fica aí. Então, é por isso que é importante a gente conhecer essas teorias e conversar sobre elas. Então, é sobre isso que eu vou falar agora, nesse momento, e depois a gente vai ver, né, como que essa questão aparece para a banca Consulplan.
Então, esses pensadores, esses três principalmente, suas teorias, suas pesquisas, né, influenciam aí a atuação, principalmente dessas duas profissões, né, da pedagogia e da psicologia, que estão atuando já há algum tempo na parte do aprendizado, e eles, né, nos seus estudos, eles ofertaram uma visão para compreender o desenvolvimento humano, né, porque é fundamental conhecer, né, tempo a tempo de como a criança se desenvolve e criar métodos de ensino a partir disso. Então, a teoria de Piaget, Jean Piaget, por exemplo, a teoria do desenvolvimento cognitivo, ele vai me pensar, né, assim, a questão do desenvolvimento como sendo um conhecimento que é feito por estágios, né? E esses estágios, né, à medida que a criança também vai avançando na faixa etária, né? A gente conhece não a fundo, obviamente, como eu falei, não é, né, da nossa matriz de estudo, né? Como que a criança age de 0 a 6 anos, como que de 6 a 8 anos, e assim vai, né? Eles criam faixas para compreender esse desenvolvimento e pensar, né, como que o conhecimento se dá dentro desses estágios. E para Jean Piaget, o ensino deve ser centrado no aluno, né, entendendo que ele tem ali uma interação social, né, ele vai experienciar, né, esse aprendizado para que ele ganhe, né, significado para ele. Fora disso, né, é como, né, repasse de conhecimento, mas que não toca, né, esse aluno, e aí, obviamente, não pode levá-lo a um aprendizado efetivo. Ele entende a educação infantil, né, sempre enfatizando a importância do brincar, da exploração do ambiente nesse processo de aprendizagem, né? E as suas contribuições para a psicologia e pedagogia, né, conhecido como construtivismo, vem no sentido de entender a criança como ativa dentro do seu processo de conhecimento, que a partir dos seus diferentes estágios, né, de desenvolvimento, que também são estágios cognitivos, né, termina por influenciar a atuação da psicologia e da pedagogia, né? O Piaget, ele pensa na autonomia do aluno e na exploração do ambiente como ferramenta de aprendizado, né? Então, o espaço da sala de aula, ele precisa ser vivo de elementos, né? A experiência prática, né, de atividades extracurriculares termina sendo um ponto alto nesse processo de conhecimento. O Lev Vygotsky, a sua teoria é conhecida como a zona do desenvolvimento proximal, né? E ele também vai falar da importância da interação social e como que a interação social contribui, né? Colabora para que esse aprendizado possa acontecer. Ele tem um pequeno diferencial em relação ao Piaget, porque ele vai trazer aí algo que a gente já conhece muito das nossas teorias, que é um aprendizado sócio-histórico, né? O Jean Piaget, ele pensa no estágio do desenvolvimento, mas a gente precisa entender que a criança, né, o adolescente, né, da pré-história, né, eu fui muito longe, mas a criança, o adolescente dos anos 30, né, ele também tem uma forma até de desenvolvimento diferenciado, né? A gente vive falando aí que essas crianças já nascem sabendo das coisas, né? O que a gente, de uma forma popular, corriqueira, a gente fala, né? Mas é o quê? É o estágio, né, que nós estamos vivenciando com as ferramentas, né, e as interações que vão tocar também no conhecimento. E o Vygotsky, ele fala desse molde que a cultura imprime, né, sobre o aprendizado e ainda interagindo, né, em uma interface com o contexto social do indivíduo, né? Uma criança que tem estímulos culturais, né, está dentro de um contexto que favoreça a aprendizagem, ela está anos-luz
né, de repente, em relação a uma criança que não tem, né? Por isso que é tão importante levar cultura para as áreas vulneráveis, levar as crianças nos museus, com possibilidade de incrementar a sua bagagem cultural. E o Vygotsky também vai valorizar a figura do professor, que funciona como mediador, né, auxiliando os alunos a atingir níveis de compreensão mais avançados. O Vygotsky contribuiu com seu socioconstrutivismo, né, destacando a interação social para essa construção do conhecimento e, obviamente, enfatizando as relações sociais, culturais, para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Ele definiu, isso é legal vocês lembrarem, né? Estou vendo que vai até cair uma questão que eu vou mostrar para vocês na zona, né, proximal, na zona de desenvolvimento proximal, que é uma distância, né, entre o nível de desenvolvimento atual e o potencial. O Vallon, ele criou testes, né, a teoria do teste de Vallon, que contribuiu para dar ênfase aos aspectos emocionais, né? Eu tenho visto, pelo menos em 2 concursos públicos na área da educação para assistente social, tinha lá no conteúdo do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Assim, não é, como eu falei no início, não é uma teoria tão próxima para a gente tem pessoas aqui que nunca ouviram nem falar, né? E muito menos na formação universitária ouviu falar, mas para quem vai atuar na área da educação é importante saber, né? E os testes de Vallon, ele vai trazer essa abordagem emocional e da afetividade da criança, salientando a importância do meio ambiente para a formação da personalidade e do desenvolvimento infantil, né? E que o movimento, a expressão corporal, deve influenciar as práticas pedagógicas, né? Aí trazendo a educação física e as artes como grandes aliados. E na sua teoria de dar importância a esse desenvolvimento emocional no processo de crescimento das crianças, tem um olhar para esse desenvolvimento psicológico e cognitivo, né? Dando aí um peso para a expressão artística como um meio da criança compreender e comunicar suas emoções e pensamentos, né? A arte-terapia é uma grande ferramenta dentro desse contexto. E a sua teoria, né, de crescente valorização da infância, entendendo, né, o intenso desenvolvimento dentro das abordagens educacionais. A formação de professores, né, precisa ser abrangente, sensível à singularidade de cada criança, de forma que os princípios, né, como interação social, o respeito ao tempo de cada aluno, a valorização do desenvolvimento emocional, né, sejam aí, né, também levados em consideração. Então, esses 3 autores influenciaram, né, de forma muito significativa as teorias aí, os atores da psicologia e da educação. Bom, aqui tem algumas coisas que vocês depois podem ler, mas eu queria ver esse quadrinho aqui, que não está favorecendo tanto aí na tela, mas depois vocês podem entrar na plataforma e olharem melhor, né? Porque aqui está falando que o PAG, né, vai trazer uma ênfase do aluno no seu método de ensino, mas ele vai dar pouco enfoque ao desenvolvimento emocional. O Vygotsky, ele vai dar muita ênfase à interação social e uma importância significativa do desenvolvimento emocional. Enquanto o Vallon, ele vai dar, né, aí uma ênfase na emoção, né, como método de ensino, e também vai valorizar a importância dos aspectos emocionais no desenvolvimento emocional. Então, né, fica aqui essa